Naquele momento vocês não tinham ainda dois cultos, apesar de estarem numa igreja menor, né, no tamanho menor, você acha que não tinha dois cultos ainda naquela época não, né, irmão? Então, agora vocês já estão fazendo outro culto, né? Pandemia, sem pandemia, com vírus, não interessa, né? Nós estamos aqui para honrar o Senhor, realmente. Você sabe que o mês de julho passado foi o mês que denomina o mês de missões da Igreja Estadual. Nós temos dois meses de missões destinado a missões ao longo do ano. O mês de julho, que era a, o mês destinado a missões estaduais, e o mês de novembro, que a gente denominou como sendo o mês de missão da IDPB nacional. Na verdade, abarca todo o resto de missões, as missões para fora do Brasil e etc, né? Então, no mês de julho agora, nós estamos vindo nessa batida, né, do mês de missões, falando acerca de missões. Provavelmente vocês devem ter compartilhado aqui alguma palavra com relação a isso. A gente disponibilizou alguma coisa para que as igrejas também pudessem compartilhar acerca disso. Talvez até vocês tenham falado um pouco daquilo que eu quero falar nesta manhã aqui. Na verdade, e hoje, como é um culto, normalmente esse nosso primeiro culto, lá na igreja, o primeiro culto do mês é um culto destinado às primícias, né? A gente vai entregar uma primícia da nossa renda, como uma primícia das nossas ofertas, e isso é fundamental, porque isso são princípios de Deus para a nossa vida, não é? E eu quero exatamente compartilhar com você uma mistura desses dois temas, dessa coisa de missões, né? Porque a gente é muito envolvido com isso, como o pastor Dilon falou, a gente faz parte do Ministério de Missão Nacional, e a nossa área é o Nordeste é muito grande, e também fazemos parte hoje da presidência estadual aqui no estado do Amazonas, e nós sabemos a dimensão e o tamanho do desafio que a gente tem, não é? Quando a gente fala de missões, por exemplo, do Nordeste, eu escrevi um artigo agora, eu quero convidar você a adquirir a revista, nossa revista, né, do Ministério do Departamento de Educação Teológica, né, a nossa glossolalia, né, que onde eu falo um pouquinho sobre as missões e o desafio do Nordeste. E para você ter uma ideia, aproximadamente 45 milhões de pessoas fazem parte do Nordeste brasileiro. 45, 46 milhões de pessoas. Dessas, 16 milhões de pessoas estão no que a gente chama de sertão nordestino, não é? O Brasil tem dois sertões, tem um sertão nordestino e tem um sertão mais da parte sudeste, pega ali a parte de Minas Gerais, aquela parte norte de Minas Gerais, etc. Mas, especificamente, o sertão do Nordeste tem em torno de 16 milhões de habitantes. E, infelizmente, grande parte desse povo é um povo não evangelizado. É o que a gente chama da nossa janela 1040, porque existe um projeto internacional conhecido como Janela 1040, que é a janela entre esses dois esqueci o nome agora, mas as duas latitudes, 10 e 40, na parte oriental do nosso planeta, em que era e ainda é os países onde se encontram os países menos evangelizados do mundo, não é? Países árabes, países comunistas, países que a gente falava da cortina de ferro, que era impenetrável, que era difícil de entrar com o evangelho, que
que as tentativas de se falar do evangelho era realmente sempre clandestina e tudo. Mas nós mesmos temos a nossa janela 1040. Para você ter uma ideia, existem cidades no Nordeste em que, algum tempo atrás, nós tínhamos 0% de cristãos evangélicos nessas cidades. Zero. Daqui a 4 anos passados, essa história mudou um pouco, porque houve um movimento para a evangelização do sertão nordestino desde 2010, em que as igrejas brasileiras se comprometeram, num período de 10 anos, aconteceria nesse ano o último congresso dessa fase no Nordeste, lá em Juazeiro do Norte. As igrejas brasileiras como um todo se uniram e se comprometeram em abrir durante 10 anos 10.000 igrejas no sertão nordestino. 10.000 igrejas no sertão nordestino. E o mais maravilhoso de tudo isso é que nós fazemos parte desse projeto também, não é? Nós estamos lá dentro desse projeto. E essa história mudou um pouquinho, mas ainda é muito pequeno. É muito pequeno. Ainda existem cidades no sertão nordestino com menos do que 1% de evangélicos. Menos do que 1% de evangélicos. Então, o desafio é muito grande. Dessas cidades, das 10 cidades menos evangelizadas do sertão nordestino, 4 ou 5 estão no Piauí. Então, nós temos um desafio grande sobre as nossas costas, sobre a nossa responsabilidade. E o Senhor tem nos chamado para isso. A missão Decápolis com o pastor Francisco, que recebeu o chamado de Deus e se mudou daqui de Manaus, ele mais 14 pessoas, 3 ou 4 famílias, 3 ou 4 jovens solteiras, saíram de Manaus e foram semeados em Juazeiro do Norte, na nossa base missionária lá. E hoje eles estão ali na base missionária, evangelizando Juazeiro do Norte e avançando para o interior do Nordeste, para o sertão do Nordeste brasileiro. Então isso é uma pequena palavra acerca daquilo que Deus tem feito. E você faz parte disso. Quando você envia, quando você entrega as suas ofertas, quando você entrega o seu dízimo aqui, e que de alguma maneira a igreja, independentemente até da oferta missionária que você dá, mas quando a igreja local aqui envia os seus 7,5% para o escritório estadual e envia os seus 4,5% para o escritório nacional, você está fazendo missões, porque é exatamente com esses recursos que a gente se utiliza para fazer missões, para enviar os missionários, para fazer as viagens, para pagar o aluguel dos templos, das casas, para sustentar e para manter um missionário. Não é fácil, queridos, mas o Senhor tem honrado, o Senhor tem nos honrado. Nós temos frutos disso, nós temos visto Deus abençoando esta igreja. Nós adquirimos, falando nisso, quem está me ligando aqui? O pastor Francisco. Nós recebemos de presente lá em Juazeiro do Norte 2 terrenos e um irmão daqui, eu não sei, eu acho que eu contei essa história aqui quando eu vim aqui da primeira vez. E um irmão daqui, antes mesmo de a gente pensar no sertão nordestino, ele havia comprado 2 terrenos e ele não sabia porque ele nem conhecia Juazeiro do Norte. E ele comprou esses terrenos lá. 5 anos mais tarde, depois de ele já estar quitando os terrenos, e aí nós começamos a falar do projeto do Juazeiro do Norte.
Aí Deus disse para ele: foi por isso que eu mandei você comprar os terrenos lá em Juazeiro do Norte. E sabe o que ele fez? Ele não apenas doou os terrenos, mas ele doou um ano da vida dele lá, dando todo o material. Ele é construtor e foi para lá construir durante um ano inteiro. Construiu as bases, fez a estrutura, levantou os muros e nos entregou. Um ano inteiro ele passou lá para lá. Ele foi para lá de moto, colocou a moto no barco, pegou em Belém, soltou em Belém, e de Belém ele foi de moto até o Ceará, até o interior do Ceará, lá em Juazeiro do Norte, e passou um ano lá. Irmãos, quando nós chegamos naquele lugar, uma das vezes que nós fomos lá, aquele homem, ele construiu um barraco desse de construção. Ele colocou lona nos lados, aquelas lonas azuis, fez uma outra cobertura de lona, e ele morava dentro desse lugar durante um ano inteiro, construindo esse lugar para se tornar daqui a pouco a base missionária lá em Juazeiro do Norte, não é? E agora Deus já nos deu outro terreno, pastor Odilon, lá em cima da serra, um terreno imenso, como diz o nosso presidente, com fonte de água natural dentro, perto de uma outra comunidade. É um terreno que vai servir para encontros, para treinamentos e também para estabelecer uma igreja ali, porque existem muitas comunidades ao redor daquilo lá, em cima da Serra do Araripe, lá no Ceará. Então, se você, eu quero convidar você para conhecer esses lugares. E eu quero lançar um desafio para você aqui. Nós estamos com um grande desafio para a IDPB em Salvador, na Bahia. Eu quero convidar de púlpito aqui meu amigo Odilon e a sua família, mas você também que quiser, porque em janeiro nós vamos misturar nossas férias com um grande trabalho missionário lá em Salvador, na Bahia. Nós vamos passar 30 dias no período de janeiro. Claro que eu não vou passar, a gente prepara o povo e manda o povo para lá, fica um período e sai fora, né? Então, nós vamos, ao mesmo tempo que vamos tirar férias, nós vamos fazer missões. E eu quero convidar você a se preparar. Se você tem férias planejadas para janeiro, e se você ama a obra missionária, se você ama evangelizar, estamos preparando todo um pacote. Vamos explicar como a coisa vai funcionar. Você pode dizer: pastor, eu quero doar 10 dias das minhas férias lá em Salvador, quero doar uma semana, 15 dias, 30 dias. Você que vai dizer quanto tempo e qual é o período que você vai ficar. Mas nós estaremos durante 30 dias com uma equipe de tempo integral lá em Salvador, fazendo um grande movimento, evangelização, ação social, construção, uma série de coisas que nós vamos fazer ao mesmo tempo. E você vai ter a oportunidade de conhecer a nossa base, a nossa missão lá em Salvador. E se você quiser, ainda tem um bônus, porque de lá você pode conhecer várias cidades do Nordeste, capitais inclusive, que ficam muito próximas. Você pode ir de carro, pode ir de ônibus, não é? Conhecer e ficar na casa dos nossos missionários. Você não vai pagar hospedagem, porque você pode ficar na casa dos nossos missionários. E eles amam receber as pessoas, e especialmente quando chega alguém daqui do norte, que a maioria deles realmente são daqui, o tributo é a farinha do Arini, né? É o tambaqui. E assim a gente vai, você compra uma mala, leva uma farinha e vai distribuindo a farinha, e você vai tendo entrada em todo lugar do Nordeste onde você chegar. Mas eu quero deixar o convite para você, pense nisso. Daqui a alguns dias nós vamos estar lançando isso oficialmente.
E aí você vai poder se inscrever, você vai poder pagar, você vai saber como que vai ser. E também nós vamos fazer um treinamento com todo mundo que vai, porque nós queremos que a gente esteja lá falando a mesma linguagem. O período de tempo que seja que você vai ficar ali, mas a gente vai estar falando a mesma linguagem. Vai ser muito interessante, muito importante. Eu tenho certeza que se você for, você vai voltar com outra visão do reino de Deus, com outra visão da questão missionária. Você nunca mais será o mesmo, com certeza, não é? Com certeza. Mas vamos lá, depois desse recado eu quero compartilhar uma palavra com você. No livro de 2 Coríntios, carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Eu quero falar sobre essa palavra. Eu preguei domingo passado na igreja. Quero falar com você aqui sobre semente para semear e pão para comer. Nós precisamos compreender, 2 Coríntios capítulo 9, que Deus, Ele se compromete conosco com as duas coisas. Ele se compromete em nos sustentar. E sustento tem a ver com pão, com comida, tem a ver com aquilo que a gente necessita, as coisas básicas da nossa vida. Mas Ele também fala na sua palavra de que existe o pão que Ele dá e que você pode comer. Mas existe uma outra coisa, que é a semente que Ele coloca na sua mão, e a semente você não deve comer. Você precisa semear, você precisa plantar a semente que Ele coloca na sua mão. E aí então nessa questão, você precisa ter o discernimento da parte de Deus, daquilo que vem à sua mão, e que é semente para semear, e daquilo que é pão para comer. Porque se eu e você não discernirmos da parte de Deus o que é semente e o que é pão, nós podemos confundir essas coisas e podemos comer aquilo que Deus está dizendo que nós precisamos semear. Comer aquilo que Deus colocou na nossa mão para ser semente. Deus nos dá essas duas porções. Diga pão. Diga pão. Diga semente. São duas coisas diferentes. Agora, a grande questão dessa coisa é que muitas vezes nós vamos ser testados por Deus. Enquanto nós vamos falar aqui, Deus vai revelar para você que algumas vezes você já foi testado por Ele e você falhou em semear aquilo que Ele pediu para você semear. Sabe por quê? Porque algumas vezes, aqui está o mistério, o pão ou a semente se confundem. Muitas vezes, aquilo que se parece pão é a semente, precisa ser semeada. E aí nós precisamos ter esse discernimento. Nós precisamos ter essa coragem, essa ousadia de ouvir a voz de Deus quando Ele fala que, mesmo que algo esteja na nossa mão, parecendo pão, Ele vai pedir e vai dizer: semeia. Semeia. Aí você vai dizer: mas Senhor, isso é pão. O Senhor me deu isso como pão. O Senhor me deu isso para eu comer, para eu poder me beneficiar disso. Mas aí Deus está dizendo: mas agora você precisa semear essa coisa, né? E nós precisamos saber disso. Precisamos saber, de fato, diferenciar, distinguir, discernir, porque senão você comerá a semente como se pão fosse. E aí você perde uma coisa, que é a colheita do futuro.
é aquilo que Deus tinha preparado para você no futuro. E às vezes esse futuro, pastor Dilon, às vezes é daqui a 10 anos. Mas às vezes você perdeu de colher porque você comeu. E quando a gente come a semente, acabou. Agora, quando a gente semeia a semente, espere que você vai colher. Versículo 10 do capítulo 9 de 2 Coríntios diz: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, ele também suprirá e aumentará a sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Pai, o Senhor está neste lugar. Senhor, nós queremos iniciar esta palavra pedindo perdão ao Senhor, porque muitas vezes nós te chamamos de Senhor, mas nós não fazemos o que o Senhor nos pede para ser feito. Nós não confiamos em Ti como nós deveríamos confiar. Nós dizemos que o Senhor é Pai, mas nós desconfiamos de Ti. Como se o Senhor não fosse cuidar de nós. Como se o Senhor não fosse olhar para nós. Como se o Senhor fosse virar as costas para nós. Mas nós queremos te pedir perdão. E que essa palavra ela possa frutificar no nosso coração. Que mude de uma vez por todas a nossa mentalidade acerca do Senhor. Que entendamos de fato que do Senhor vem todas as coisas. Que o Senhor dá e o Senhor pede de volta. Mas nunca para nos maltratar, para nos machucar, simplesmente para nos provar, para nos testar. Nós queremos pedir que o Senhor fale conosco, em o nome de Jesus. Bem, queridos, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira. Sementeira é o lugar que o agricultor destina, aonde ele vai para pegar a próxima semente para ser semeada novamente. E o que Deus está dizendo aqui é que todos nós, independente do tanto que temos, todos nós, o que Deus está dizendo é que Ele tem nos sustentado com o pão de cada dia, mas que Ele também tem colocado nas nossas mãos sementes. E essas sementes, elas precisam ser compartilhadas, elas precisam ser semeadas, elas precisam ser enterradas.
Porque senão elas não multiplicam, elas não geram frutos. Elas se acabam, ela termina. E uma das primeiras coisas que a gente percebe na palavra de Deus, se você abrir sua Bíblia no Salmo 6, e versículo 6, é que o salmista diz assim, Salmo 126, versículo 6 diz: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará. Escute essa palavra agora. A minha versão aqui diz: voltará sem dúvida. Voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Escute. O que Deus está falando aqui, em outras palavras, é: quem semeia, quem semeia, quem semeia, sempre colhe. Sempre. Quer dizer, nós normalmente aplicamos esse texto aqui a questão do evangelho, a questão de pregar. Isso é para tudo da nossa vida. Tudo. Aquele que leva a preciosa semente. Ora, a preciosa semente é aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Aquilo que Deus colocou nas nossas mãos e disse: isso é semente. E eu entendi que isso é semente. Então, o que é que eu preciso fazer com isso? Eu preciso semear essa boa semente, plantar essa boa semente. E ele diz: você pode semear andando, você pode semear chorando. Sabe por quê, queridos? Porque muitas vezes, quando Deus fala conosco para que a gente semeie, naquele momento parece ser algo difícil. Às vezes é a única coisa que você tem, parece. Às vezes parece ser que nunca mais você vai ter uma coisa como aquela. Por isso ele diz: quem semeia chorando. Quero dizer uma coisa para você. É claro que a palavra de Deus diz que nós precisamos dar com alegria. O próprio apóstolo Paulo diz aqui, nesse texto mesmo, Coríntios, lá em Romanos. Mas a alegria que nós temos de dar para o Senhor, ao mesmo tempo, humanamente falando, nos traz um conflito na nossa alma, porque nós não estamos vendo aquilo que vai acontecer amanhã. E muitas vezes nós depositamos, nós ofertamos, nós semeamos, nós plantamos, chorando. Eu não sei o que vai ser amanhã. Eu não sei o que vai acontecer. E às vezes você diz: Senhor, eu estou entregando, porque o Senhor está dizendo que eu preciso entregar. Eu estou entregando porque eu confio em Ti. Porque eu confio na Tua palavra. Mas a garantia é, aquele que faz dessa forma, ele disse: voltará. Sem dúvida. Sem dúvida. Com alegria, trazendo consigo os seus resultados. Sabe, queridos, normalmente o período da semeadura, o período de semear, não é período fácil. Na maioria das vezes a gente nunca tem para semear. A gente quer comer, a gente quer usufruir, a gente quer participar daquilo. Normalmente o período de semear é período difícil.
algo que dói na nossa vida. Eu te digo, não existe tempo favorável para semear. Se a gente pudesse, a gente sempre comeria a semente. Aliás, se a gente quisesse, se a gente não obedecesse a palavra de Deus, sempre a gente comeria a semente, porque nunca tem, nunca está sobrando. A gente sempre tem um projeto, tem uma coisa a mais, tem algo que precisa fazer, e a gente olha e diz: não dá. Aquele dia que eu estive aqui, não sei nem quanto tempo atrás, que o pastor Odilon resolveu dizer: nós vamos semear em missões a partir de hoje, não dava. Quantos projetos, quantas dívidas, quantas coisas a pagar. Mas naquele dia Deus falou o coração dele, e ele resolveu fazer isso. Olha o resultado. Olha o resultado. Você não percebe isso? Talvez vocês que estão aqui dentro não percebam. Parece que é nada. Eu sei que é luta, sei que é difícil, mas quando a gente está dentro do contexto, a gente não consegue ver o que Deus está fazendo. Mas nós precisamos compreender que nenhuma semente, para dar resultado, pode ser retida, pode ser segurada, pode ser comida. Não pode. Nós precisamos lançar essa semente no solo da multiplicação, para que haja uma alegre colheita. É isso que nós precisamos entender, especialmente quando a gente fala de obra missionária. Essa semente é preciosa, ela não falha, ela dará um retorno de frutificação, de multiplicação para o reino de Deus, do qual eu e você, nós somos semeadores. Amém? Quero te levar agora para o Antigo Testamento. Eu quero falar sobre multiplicação e prosperidade. É uma fé. Semear é uma questão de fé. Imagina um agricultor que sai para semear. Ele está crendo que tudo vai acontecer, que vai chover, que vai fazer sol, que as circunstâncias vão trazer para ele o benefício para aquela semente que foi semeada, ela possa crescer e possa germinar e multiplicar. Eu nunca plantei nada no sentido de agricultura, mas meu pai, que foi um homem do interior, seringueiro, ele disse que um dia, uma época, ele morava num lugar e ele semeou, ele plantou 1 litro de arroz. Tinha lá um local e ele semeou 1 litro de arroz. 3 carocinhos de arroz em cada cova. 3 carocinhos de arroz. 1 litro de arroz. E ele disse que daquele 1 litro de arroz, ele colheu 60 paneiros de arroz. 60 paneiros. 1 litro de arroz se multiplicou para 60 paneiros. Esse é o efeito da semeadura, de saber esperar no processo natural para que nos dê um retorno. Agora olhe só, multiplicação e prosperidade é uma questão de fé. Fé para semear. Porque lembre-se, o texto que nós lemos no início, Deus vai dar pão e vai dar semente. Mas para que a gente não coma a semente, a gente tem que ter fé.
1 Reis, capítulo 17. Eu amo muito essa história. Versículo 8 diz assim: Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, demora-te ali. Eu ordenei nesse lugar a uma mulher viúva que te dê comida. Escute, Deus está dizendo a Elias: eu já falei com uma mulher e ela vai te dar comida. Uma viúva. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Então Elias a chamou e lhe disse: Traze-me, eu te peço, uma vasilha de água para eu beber. E indo ela buscá-la, ele a chamou novamente e lhe disse: Traze também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor, meu Deus, eu não tenho nada cozido. Tenho um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E eis aqui, eu apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. E então comê-lo-emos e morreremos. E Elias lhe disse: Não tenha medo. Não tenha medo. Vai, faze o que disserte. Mas primeiro, faze o dele para mim um bolo pequeno e traze-me aqui fora. Depois farás para ti mesmo e para teu filho. Porque assim diz o Senhor: o Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra do Senhor, palavra de Elias, e assim comeram ele e ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Sabe, irmãos, assim é conosco. Deus fala e Deus diz o que nós temos que fazer. E eu não estou falando com relação a Elias, porque ele sabia o que Deus já havia falado. Eu estou falando com relação à mulher, a viúva. Quantas vezes Deus falou com você e disse: faz assim, assado? É nesse ponto que eu quero dizer para você que às vezes o nosso pão, pastor Odilon, é a nossa semente. Muitas vezes o nosso pão, ele se confunde com a própria semente, porque aquilo era a única coisa que aquela mulher tinha.
E ela não era do povo de Israel. Deus se preocupa com todos e o princípio é o mesmo para todo mundo. Isto aqui é uma questão de princípio. E Deus havia dito a Elias que não ia chover por mais de 3 anos naquele país. Deus tinha dito a Elias: você vai visitar Acabe e você vai falar para ele, e por 3 anos não cairá chuva em Israel. Mas Deus resolveu preservar uma mulher. Deus resolveu. Aliás, você sabe que antes desse momento, onde Elias estava? Ribeiro de Querite. O que significa dizer que quem sustenta o homem de Deus é o próprio Deus. Quem sustenta o homem de Deus é o próprio Deus. Porque quando Ele quer, Ele não precisa nem de você. Deus mandou Elias para o Ribeiro de Querite e disse: fica aí, descansa, fique tranquilo, não vai precisar fazer nada. Isso é sombra e água fresca. Elias estava muito bem, obrigado, debaixo de uma árvore, ao lado de um ribeiro. De manhã, de tarde e de noite, os corvos vinham, traziam a sua comida, botava na mesa, colocava lá os paramentos para almoçar, para jantar, para tomar o café, todo dia. Deus é quem sustenta. Mas Deus olhou para uma mulher que estava viúva, que ia morrer, que tinha um restinho de alguma coisa lá. Sabe o que Deus fez? Secou o ribeiro, parou os corvos e disse: levanta, Elias, nós precisamos socorrer uma mulher. Não era por causa do profeta. O profeta é Deus que sustenta. Agora o povo é sustentado pelo que ele faz ao profeta. Escute. E aí Deus disse a Elias: eu já falei com a mulher, eu já falei com ela, eu já disse para ela que ia chegar um profeta, um homem de Deus, que iria conversar com ela e que ela teria que sustentá-lo. Sustentar com o quê, pastor? Eu não tenho nada, eu não tenho fé, mal tenho o meu almoço hoje, não sei nem se vai ter janta. Deus falou. Elias se levantou, chegou na cidade, olhou na porta da cidade aquela. Por um acaso Deus erra? E o que Elias fala com a mulher? Ei, me dá um pouco de água, só para introduzir, só para entrar na conversa. Traz um pouco de água para mim. Aí ela foi buscar. Água tem, ainda tinha água, que daqui a pouco ia se tornar preciosa também. E ela, quando se vira para buscar água, diz: espera aí, faz alguma coisa para eu comer. Ah, meu Senhor, eis aqui 2 gravetos na minha mão. Eu só tenho um pouquinho de farinha e um pouco de óleo. Mal dá para mim e para o meu filho. A última refeição que nós vamos comer, provavelmente nós iremos morrer de fome. Irmãos, escute. Onde está o que Deus falou? Onde está o que Deus falou? Aquela mulher esqueceu completamente o que Deus falou. Porque Deus tinha dito: já falei com a mulher que vai sustentar você. Muitas vezes nós ouvimos Deus e dizemos: Senhor, não tenho. Eu não tenho. E aí vem a prova, vem um teste, porque
No momento a gente discute com Deus. Deus releva isso. E o barco anda. E aí chega a prova. Qual é a prova? O profeta chegou. O homem de Deus chegou. E o que ele diz? Aquilo que Deus tinha dito. Ele vai pedir comida de você. E você então alimenta o profeta. Esse é o segredo. Parece, irmãos, quando a gente lê essa história, humanamente falando, parece um profeta cruel. Um profeta que quer usurpar daquela única coisa que essa mulher tinha. Mas a única coisa que essa mulher tinha era a semente para ser semeada na terra fértil da vida de Elias, para que ela sobrevivesse durante todo aquele período. Quantas vezes você já esqueceu daquilo que Deus disse para você? Quantas vezes Deus disse a você: faz isso, pega isso, pega o seu carro, pega a sua casa, pega alguma coisa, pega essa oferta, faz assim. Aí você diz: isso só pode ser o capeta que deve estar falando. Não tem condição. Como que eu vou fazer isso? De onde eu vou tirar outra coisa? Como é que eu vou sobreviver? Quando isso acontecer, você diz: Senhor, confirma isso. Sabe qual vai ser a confirmação? O profeta vai chegar e vai dizer: traz comida para mim. Sabe o que vai acontecer? Você vai chorar, porque era tudo que você não queria ouvir. Mas aí está o segredo para a multiplicação e para a frutificação na sua vida, para a bonança, para a prosperidade. Deus já falou, o homem de Deus confirmou. E sabe, é como aquela palavra: sob a tua palavra. Eu disse para você, não é fácil. Na maioria das vezes a gente semeia chorando. Semeia chorando. Coisas simples. Vou dar um testemunho para você aqui, de muitas coisas que Deus já fez. Mas uma coisa simples que marcou nossa vida. Nós estávamos num culto de domingo. A Damaris, a minha filha, recém-nascida. E houve um desafio nesse culto. E nós então entregamos naquela noite tudo que a gente tinha de dinheiro como oferta. E quando nós voltamos para casa, nessa época a igreja tinha uma Kombi. E essa Kombi ficava comigo. E quando nós voltamos para casa, estávamos voltando para casa depois desse culto. Eu moro ali perto da Polícia Federal, lá próximo ao Dom Pedro. E a igreja nossa é na Compensa. E o meu trajeto, normalmente, eu passo por dentro do DB da Ponta Negra. Então eu venho, entro por baixo do DB, é meu trajeto normal, é minha rua. E naquela noite, quando a gente saiu, a gente ia entrando no DB da Ponta Negra, a Neve disse assim: Eli, não tem mais fralda noturna para Damaris. Fralda. Nós temos que comprar fralda para Damaris, noturna. Quem é mulher já teve filho sabe o que é isso, né? Aí eu disse: não dá para usar normal, não. Tem que trocar 3, 4 vezes na noite. Eu disse a ela assim: eu não tenho dinheiro. Nós temos tudo, nós não temos dinheiro. Não tem dinheiro. Aí eu me lembrei,
Na Kombi tem aquele gavetinha que a gente coloca parafusos, biribelozinho, coloca as moedas às vezes ali, né? Aí eu disse a ela, vê aí se tem alguma moeda que dá alguma coisa. Aí ela abriu aquele negócio, conferiu lá as moedinhas, os 10 centavos, 5 centavos, 20, 25, R$1. Dava para comprar a fralda. Dava para comprar a fralda. Maravilha. Pelo menos para aquele momento. Aí nós paramos o carro, fomos subindo na esteira do DB. Quando a gente vai subindo ali, chegando dentro do DB, eu acho que era a última fornada de pão que estava saindo naquele dia, naquela noite, lá da padaria do DB. Aí aqui vem aquele cheiro de pão assim. Aí quando a gente vai entrando, ela diz assim: puxa, eu queria tanto comer pão. Aí eu disse: aí minha filha, aí você pegou. Porque assim, ou a gente compra a fralda, ou a gente compra o pão. Já tinha sido um milagre a gente encontrar uma moedinha para a fralda, né? E agora vem comer pão? Para com isso, já é muito luxo, né? Aí ela diz: não, tá bom, então vamos comprar a fralda. Aí compramos a fralda, saímos do DB e fomos para casa. Chegamos em casa, ela foi se trocar e tal, levamos para dentro. Nessa época a gente só morava, a minha casa nessa época só era um quarto e uma cozinha. Aí eu estou ali na cozinha, ali fazendo alguma coisa, né? Tinha chegado, ainda estava de roupa e tudo, e ela estava trocando de roupa. E eu ouço uma voz assim, bem distante, chamando assim: vizinho. Será que vizinho? Aí eu fui olhar no muro assim atrás, olhar no muro. Aí a vizinha estava, nossa vizinha assim do lado direito, né? Olhando para lá, estava chamando ela: vizinho, cadê a dona Neves? Tá, ela está trocando de roupa, nós acabamos de chegar e tal. Então vem aqui, irmãos. Aquela mulher, ela tinha acabado, pastor Dilon, de fazer um pão caseiro. Agora, Deus nunca perde, irmão. Um pão caseiro recheado com queijo e tudo. Olha. Agora, eu digo: meu Deus, eu não acredito que Deus faz desse jeito. Não pode ser. Aí ela disse assim: eu fiz aqui, vizinho, eu estou experimentando fazer essas coisas. Eu queria dar para vocês experimentar isso. Eu digo: não precisava, vizinho. Aí depois eu peguei o pão e eu levei lá para dentro e disse: Neves, tu não vai acreditar. Agora o pão estava quentinho. Chegou o pão. Porque Deus é assim, queridos. Nós precisamos aprender a semear. Semear. Especialmente no reino de Deus. Semear. Ouvir a voz de Deus. Eu tenho muitas experiências nessa área. Um dia estávamos numa campanha assim, num desafio assim. E eu estou aqui em cima fazendo o desafio. Pastor, né? E o pastor é o exemplo. Aí, era um desafio grande. E eu pensei: eu tenho uma reserva assim, assado e tal. Aí isso vai sobrar aquilo e dá para fazer legal. Aí no desafio eu me comprometi. Só que eu não falei isso publicamente. Mas eu pensei, eu fiz um compromisso comigo mesmo do desafio que eu ia dar. Contando com outra coisa que ia sobrar. Só que quando eu cheguei em casa, a sobra que eu estava contando, a Neves tinha dado.
Aí eu disse assim: olha, Neves, eu pensando nisso e tal, eu dei isso aqui. Aí ela disse: eu dei isso aqui. Conclusão, acabou tudo. Mas como é que você acha que fica depois disso? Nós já semeamos várias coisas, irmão. Já semeamos carro. Você quer receber carro? Semeia carro. É assim, né? Muitas coisas nessa área de semeadura desse jeito. Então, o que Deus está nos chamando aqui, a atenção, de que nós precisamos entender, é que isso é uma questão de fé. Deus vai falar, escute bem, Deus nunca erra. Ele dá pão para comer e semente para semear. Agora, lembre-se, você vai ser desafiado. Deus não vai te obrigar. Deus vai apenas te confrontar. Deus vai apenas te permitir estar diante da decisão. Como é que você quer ser lembrado? Uma outra coisa que me chama muita atenção para a gente concluir aqui é a vida daquele garoto, aquele rapazinho que foi ouvir o sermão de Jesus e levou o seu lanche, alguns pães e alguns peixes. Estava ele diante da multidão, preparado para quando o Senhor despedisse, ele pegar os seus pães e seus peixes, lanchar e voltar para casa. A pergunta que eu te faço é, pastor Odilon, será que só tinha aquele garoto com alguma coisa no meio de 5.000 homens? Certeza não. Mas teve gente que disse, eu não dou. Isso aqui não. Eu vou para casa com isso aqui. Isso é meu. Com certeza. Aí Jesus diz, ó, está na hora de terminar o sermão. Chamou os discípulos e diz, ó, os discípulos chegaram com ele e disseram, ó, vamos mandar esse povo embora, porque daqui a pouco o pessoal vai estar com fome, nós não temos o que dar de comer. Jesus disse, não, pode dar de comer para ele. Aí o negócio pegou. Como nós vamos conseguir dinheiro para tanta gente? É muito dinheiro. Jesus então, e aí um discípulo iluminado, rapidamente Filipe diz, olha, tem alguém aqui que tem alguns pães e alguns peixes. Sabe, eu imagino que alguém tenha perguntado assim, o Senhor disse, olha, alguém tem alguma coisa para a gente multiplicar? E aqui tem uma lição para nós. As coisas só multiplicam quando elas chegam na mão de Jesus. As coisas só multiplicam quando elas estão na mão da pessoa certa. E Jesus disse, tem alguma coisa para a gente multiplicar aqui? Todo mundo ficou calado. Mas um garotinho levantou a mão. Imagina, eu não teria levantado, irmãos. Não é porque eu não quisesse dar. O que vai adiantar 5 pães, 2 peixinhos para uma mulher como essa? Eu teria pensado, vão me ridicularizar. Mas aquele garoto levantou a mão e disse, eu tenho 5 pães e 2 peixes. Eu ia comer quando saísse daqui. Mas se for preciso, aqui. Sabe o que significa isso? Aquele garoto estava arriscando ficar sem o seu lanche, porque ele não sabia o que ia ser feito. Mas ele disse, se é para o Senhor, está aqui. E Jesus então toma esses pães, esses peixes e agradece.
Sabe o que acontece? 5.000 homens, fora as mulheres e crianças, são alimentados por causa de uma semente. Sabe do que mais? A Bíblia diz: aquela semente ainda sobrou 12 cestos. Sabe o que significa dizer? E com aquela oferta alimentou a casa de cada discípulo durante talvez aquela semana inteira. Porque alguém resolveu semear. Agora, o que isso importa, pastor? Importa é que ainda hoje nós estamos falando deste garotinho que levantou a mão e disse: está aqui. Ainda hoje nós estamos falando dele. Se ele tivesse comido a semente, essa história não existiria. E ele não teria sido marcado na história como alguém que semeou. Quero que você fique de pé nesta manhã. Entenda. Há pão na sua mão para você comer, mas também há semente para você semear. E eu disse aqui, quero reforçar, às vezes o seu pão vai ser a sua semente. É um ato de fé. Ninguém vai obrigar você a fazer isso. É você e Deus. Você sabe disso. Você conhece isso. Você sabe o que Deus falou para você. Você sabe como que Deus ministrou no seu coração. Você sabe disso. Não estou falando nem de agora, não. Talvez o que Deus fez aqui foi simplesmente lembrar você de coisas que Ele já te falou há muito tempo e que você não está fazendo, que você deixou de fazer, mas que hoje você está sendo relembrado por Deus, porque Ele ama você. Sabe do que mais? Porque Deus quer multiplicar sobre a tua vida. Deus quer abençoar a sua vida. Deus quer abençoar esta igreja. Deus quer abençoar a tua casa. É isso que Deus quer. Feche os seus olhos. Pai, nós estamos aqui nesta manhã. A tua presença é tão poderosa aqui, tão forte, tão notória. Nós nem precisamos falar nada, Senhor. O Senhor mesmo ministra ao nosso coração aquilo que o Senhor quer. Como nós oramos no início aqui, eu oro novamente. Nos perdoa, Senhor, porque muitas vezes o Senhor falou conosco e nós não ouvimos a tua voz, ou apesar de nós ouvirmos a tua voz, nós não obedecemos o que o Senhor falou. Nós perdemos. Nós não recebemos o fruto da multiplicação disso. E nós queremos te pedir perdão, Senhor. Ó Deus, Espírito Santo, eu sei que o Senhor está falando à tua igreja nesta manhã aqui. E toda semente que vier à nossa mão, nós possamos lançar na terra fértil, para que haja multiplicação. Para que haja multiplicação, frutificação e crescimento. Algumas sementes aqui, Senhor, são sementes de vidas. São pessoas que serão lançadas no campo missionário. São pessoas que vão precisar morrer para que elas possam gerar vidas, para que elas possam gerar pessoas, para que elas possam gerar frutos de vida para o Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Fala conosco. Fala com a tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus. Eu não vou convidar você aqui para orar por você, porque esse tipo de coisa é algo que você precisa praticar. Ninguém recebe uma unção para fazer isso. A gente recebe direção.
vai fazer. Então a direção você já tem, você já sabe, você já conhece. O que você tem que fazer é praticar e semear toda a semente que vier na sua mão. Tudo que vem à sua mão, você simplesmente pergunta do Senhor: Senhor, isto é semente ou é pão? Porque se for semente, eu quero devolver para o lugar certo. Se for pão, eu como. É para o meu deleite, é para o meu prazer. Deus quer que você tenha isso também. Obrigado. Deus abençoe você. Estou de longe. Queria chamar a pastora das Neves aqui, orarmos por eles. Amém. Estará aqui hoje à noite novamente, ministrando a palavra do Senhor para as nossas vidas. Ele falou aqui, é tudo verdade, né? Nós nos conhecemos, Deus nos uniu com um propósito maior do que nós. Um amor inexplicável. Vou chamar minha esposa aqui, nós orarmos. Casal de pastores que são nossos amigos, são nossos irmãos, nossos amigos. É sempre um prazer. Há 1 ano e quase 2 anos atrás você esteve aqui conosco. Naquele dia, o coração se abriu e a visão também se abriu, né? Então nós começamos a semear. Nós estávamos, a igreja, extremamente endividada, devendo vários relatórios para a igreja estadual e nacional. Nós devíamos, naquela época, eu acho que 5 relatórios. Posso testemunhar isso, 5 ou 6 relatórios. Uma dificuldade tremenda para pagarmos as contas locais, para nos mantermos como igreja. Mas naquele dia eu decidi ousar. Quem assistiu o filme ontem, né? Aqui conosco, eles usaram outro termo, né? Se rebelar contra algo normal, né? Naquele dia eu decidi ousar. E nós começamos a ousar 100 por 1. Começamos a fazer algo que nós não podíamos fazer. Mas a maneira que nós semeávamos, Deus começou a semear, a liberar frutos sobre nossas vidas. E é inexplicável. É como você falou, talvez quem esteja aqui na igreja local não tenha noção, mas você que veio aqui, né, e agora vem e você recebe um impacto, né? Nós acabamos de quitar esses ar-condicionados. Acabamos de quitar, quitamos essa semana. Estamos pagando. Tudo é novo aqui, você. Tudo Deus novo. Deu novo. É algo assim inexplicável. A lei da semeadura é algo inexplicável. Eu vejo hoje, como pastor, que eu colho frutos daquilo que semeei como ovelha. Eu sempre fui muito. Eu e a pastora Vanessa, a gente sempre semeou muito. Muitas vezes eu estava lá no culto e o pastor fazia um desafio, estava com aquele dinheiro do cartão, o rancho, e a gente raspava tudo em oferta. Oferta é sacrifício. Deus nunca nos desamparou. Nunca. Me recordo de uma vez que nós ofertamos tudo. Só que na segunda-feira a gente precisava fazer rota de condução escolar, que a gente fazia transporte escolar, né? Não tinha nem diesel. E nós saímos com o cheiro do diesel no carro, né? E fomos até onde Deus permitiu. O primeiro aluno que nós chegamos, ele entrou e quando nós íamos... Não, espera aí rapidinho. Vamos adiantar esse mês logo aqui. Eu recebi um negócio aí. Aí eu tô aqui. Aí a gente, a rota toda chorando, né? Glorificando. Mas antes de abastecer o carro, nós tirávamos nosso dia, nossa oferta. Nunca mexíamos antes de fazer isso. E hoje, como pastores, Deus tem nos feito realmente avançar para a honra e a glória dele. Eu gostaria de orar pelo Senhor, meu amigo
pastor Leonildo, pastora das Neves, casal maravilhoso que Deus colocou nas nossas vidas. Meu Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, porque hoje tu fecha o teu servo aqui para ser a tua boca a falar conosco. Nós ouvimos a tua voz neste lugar através da vida dos teus servos, teus filhos. Meu Deus, eu quero aqui invocar a tua bênção, Senhor. Da sabedoria, da visão, Senhor, para que ele possa olhar para o horizonte, saber para onde deve ir, Senhor, conforme a tua palavra, meu Deus. Eu te peço, Senhor, envie os recursos necessários para as obras missionárias que o Senhor colocou, Senhor, como desafio na vida deste casal. Então, meu Deus, abençoa, Pai, ricamente. E mais uma vez nós dizemos, Senhor, conta conosco. Nós estamos aqui, Pai, para contribuir com tudo que temos e com tudo que somos, Senhor, para esta obra, para o Teu reino. Pai, em nome de Jesus, abençoa ricamente, Senhor, a sua família, sua filha Damari, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa o ministério local. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abre as comportas dos céus e cumpre os Teus propósitos sobre a vida deles, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Eu estou feliz. Na semana anterior, e certa vez, apareceu pequena para encontro que tinha um pregador que ele viu de Canoa, pregando o evangelho. Então ela não aceitou naquele primeiro, mas ela religiosa. Meu pai também era sitiqueiro. E daí ela começou a sentir Deus falando. A pastora conhece a minha mãe. Eu estava ali eu coloquei assim, eu falei, só vou falar se eu tiver. Eu queria. E a mamãe separou do meu pai, ficou com 9 filhos. Onde nós morávamos, hein? Semana de Canoa, para chegar na primeira vila. Semana. Andando remando todos os dias. Eu só tinha 6 anos. Mas ela fez um pacto com o Senhor. Ela disse, se eu chegar em Manaus, ela não era crente. Se eu chegar em Manaus com os meus filhos, a primeira saída que eu vou dar, eu vou em uma igreja evangélica. Porque naquele tempo, em 73, eles eram muito preconceituados. Preconceito. Ninguém entendia. Às vezes dizia que ele servia o diabo. Entendi. Era herege. Então, minha mãe, se você quiser sentar para ouvir, você está em pé. E a minha mãe fez esse pacto com Deus sem conhecer. Sem conhecer. E lá de Vila Martins, nós descemos para Irunepé. De lá, nós andamos 2 meses para chegar em Manaus. 10 de janeiro a 14 de abril. Para chegarmos em Manaus, ela com 9 filhos. O novo tinha 6 meses. E quando ela chegou, ela visitou a igreja do Boulevard, que hoje é Boulevard Álvaro Maia, ali vocês conhecem do pastor Neri. Ela chegou em abril e nós aceitamos Jesus em julho de 73, que fazem agora 47 anos que eu sirvo ao Senhor. 47 anos eu também entreguei a minha vida. E Deus estava me fazendo, você é fruto de missões. E uma certa vez, ela já o missionário John Haynes sempre pregava em época das conferências, né? Mas
Na época das convenções. John Haynes é americano, hoje não sei se vocês conhecem, né? Haynes, ele já pertence à igreja, mas não tem nenhum cargo, já está assim, bem velho. Ele fez um desafio, quem gostaria de pregar o evangelho? Quem gostaria de entregar sua vida para pregar o evangelho? Minha mãe tinha 9 filhos, os mais velhos já eram adolescentes, era mais difícil de... Mas ela pegou os 5 menores, que hoje é o pastor Amadeu, ele é do Distrito Sul. Pastor Amadeu, Tonho, a Neves, que sou eu, Azareno, eu quero mais novinho. Ele chegou em Manaus, ele só tinha 6 meses. Não, 1 ano já, porque separado tinha 6 meses, ele devia estar fazendo. Até porque ele já era um pouco. A mamãe entregou nós 5. Eu não posso pregar o evangelho, mas eu vou entregar esses meus 5 filhos. Esses 5 filhos, 4 são pastores hoje. Meu irmão mais novo, ele prega o evangelho em todo o interior, ele é da Igreja Batista. Muitas vezes ele vai para um lugar muito longe, no meio dos indígenas, que é o mais novo, né? Irmãos, missões é isso. Se o grão de trigo não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, ele dá muito. Domingo eu estive no culto de missões, nós estávamos indo, o pastor lá de Aracaju. E o pastor Messias, quando ele morreu, você lembra do pastor Messias? Ele estava com um ministério muito bom. E muitas vezes eu me perguntava por que o Senhor levou ele. Ele é muito nosso amigo. Ministério muito bom. Levando o Espírito Santo, fazendo. De repente o Senhor leva aquele pastor. E eu me perguntava, pastor, por que aconteceu isso? A filha dele estava lá, ela estava assim, em cima, na galeria. Meu olho foi lá com ela, e algo mexeu no meu coração. Assim mesmo. Quando nós descemos, nós estávamos orando, já no final do culto, ela veio para me cumprimentar. E Deus me deu uma palavra para ela. Não de trigo não morrer, ficou ele só. Tá muito. Eu falei, Ana, você é fruto. Você é fruto. Seu pai deu a vida por você. Por que, irmão? Porque os dois tinham dela. Ele cuidou dela. E depois que ela ficou boa, ele descobriu câncer na medula. Eu sempre dizia para ele, o pastor Messias talvez até soubesse que ele já tinha, mas só que ele tinha que cuidar da filha dele. Eu estava me confirmando, eu ali sentada. Diga para a Iana, que eu já falei para ela. E ele falou agora, diga para a Iana que ela é o fruto. Porque se ele vivesse, ele não daria. Quando ele morresse, não teria nenhum fruto. Porque ela morreria. Só que ele partiu, deixou o fruto dele. E a Iana. O Senhor estava me confirmando ali, eu quero que você dê essa palavra ainda para ela. Deu uma palavra domingo. Mas por que eu estou contando? Porque missões é isso. Missões é isso. Missões é isso. A gente entrega tudo que a gente tem. E hoje eu entendo por que Deus levou isso. Porque Ele deixou um fruto. Esse fruto que Deus vai multiplicar em milhões e milhões. Sabe por quê, querido? Você não sabe o peso da tua influência. Quantas pessoas você pregou para um? Aquele que pregou para o Billy jamais sabia.
quantos e quantos frutos Billy Graham daria. E aquele Billy Graham, quando aceitou Jesus, ele era um menino, chegou na frente. Rapazinho, não estava nada. Missões é isso, o Nordeste precisa, queridos. O Sul precisa, Rio Grande do Sul também não tem ninguém quase de evangélicos. Se não me engano, é 0,6%. Alguma coisa assim, né? Então, não só a cidade do Nordeste, muitas cidades do Sul também. Não tem ninguém para pregar. Se Deus hoje está te dizendo algo, deixe tudo. Deixe tudo. Nada mais importa. Sabe por quê? Porque Deus vai multiplicar o fruto para você. Deus vai multiplicar tudo. Quando nós chegamos aqui, pastor Edilon, nós não tínhamos uma casa para morar, eram 9 crianças. Dentro da casa da minha avó, outros dormiam com meu tio, dormiu na casa dos tios porque não tinha. Mas a minha mãe, ela é um exemplo. Nunca ela deixou. Ela semeou e semeou. Conhecem ela. Ela tem muita experiência, e é isso que ela nos passou. O que a mamãe nos passou nada mais importa. É o evangelho que importa. É o evangelho que importa. Se você tem medo, Deus vai multiplicar na tua vida. Ele vai dar tudo que você quiser. Tudo que nós quisermos. Tudo. Eu estou dizendo tudo. Deus nunca nos deixou. Deus nunca nos deixou. Durante as provas, Ele nos permite amadurecer, mas Ele nunca nos deixou. Nos permite amadurecer. E isso é muito bom, porque o caráter do cristão tem que ser um caráter forte. É um caráter que quando passa nas provas, não está, vou desistir, eu vou jogar a toalha. Não, isso firma o nosso caráter. Porque o Senhor disse, aquele que não pegar a sua cruz e seguir após mim, não é digno de mim. O evangelho é de cruz. O evangelho é da cruz. Né? E que Deus abençoe você. Né? Desculpa eu ter falado muito. Deus abençoe, muito obrigada. A senhora falou o necessário. Amém, queridos? Nós vamos celebrar o nosso Deus, amém? E enquanto nós celebramos, você tem a oportunidade de trazer os seus dízimos e suas ofertas. Agora, irmãos, ali atrás nós temos envelopes de missões, específico para missões. Pode também separar. Nós estamos trabalhando até o primeiro domingo de setembro para nós separarmos a nossa oferta de missões. Amém, queridos? Vamos celebrar o nosso Deus, amém?